Alô meu povo, eu sou o Gui Martins e esse é o Papo do Bom. Jamaica, ano de 1945, dia 6 de fevereiro nasce Robert Nesta Marley, Bob Marley. Bob Marley tinha um pai militar branco e uma mãe negra jamaicana. No ano de 1955, o pai de Bob Marley morre. Ele e sua mãe então se mudam para uma das maiores e mais miseráveis favelas de Kingston. Lá, Bob Marley era bastante rejeitado, isso pelos próprios negros da favela, porque Bob era mulato e baixinho. Eu fico imaginando alguns anos depois esses caras que rejeitaram Bob. Os caras deviam pedir perdão pro Bob de joelho, mano. Pouco tempo depois, a mãe de Bob Marley casa-se novamente. Esse marido novo da mãe de Bob tem um filho chamado Bunny. Bunny se torna então um grande amigo de Bob Marley. Bob Marley e Bunny, os dois tinham talento para a música, tinham dom para a música, e eles passam o tempo deles na infância construindo suas guitarras em forma de lata e escutando os sons que vinham lá dos Estados Unidos, mais precisamente de New Orleans, a história conta, e os sons que vinham de lá eram Ray Charles e uma rapaziada dessa época, tudo com bastante qualidade. Então eles escutavam, ficavam tentando reproduzir na sua guitarrinha de lata. 1960, e um som muito forte que rolava vindo dos Estados Unidos para eles lá na ilha da Jamaica era o R&B americano. A galera curtia muito essa onda e tal. Porém, nessa época também, o R&B começa a dar uma caída lá. Não vendia tanto, não tinha tanta expressão. Acontece então que lá na Jamaica eles são obrigados a começar a desenvolver os seus sons. Com a influência do R&B, que eles escutavam muito, as próprias músicas jamaicanas e o som das big bands, que era algo bem tradicional no mundo naquela época, começa a se formar um novo som. Som esse que se chamou ska, que é um som que a gente conhece até hoje, que tem essa levada cheia de balanço, com muita metaleira rolando. Para ajudar mais a solidificar esse som, para ele se tornar um som deles mesmo lá, criar uma identidade, em 1962 a Jamaica se torna independente do Reino Unido. Isso fez com que eles realmente criassem uma identidade em vários aspectos, né? Social, político e musical também, criando definitivamente esse som deles, esse som próprio. Aproveitando esse time da época de consolidar o som, de identidade musical, tinha o pessoal da Sound System. Esse pessoal, eles iam nos guetos, percorriam os guetos lá de Kingston, pegavam os artistas que se destacavam, talentos e tal, e gravavam um ska com eles, que era o som que tinha aparecido, que era o mais forte na época, tentando divulgar aquilo, gerando um retorno cultural e grana também, né? Aos 14 anos, Bob Marley larga a escola, não quer saber mais de estudar. Para não ser considerado como um rude boy, que era um nome que davam para os delinquentes que paravam de estudar, que não queriam saber de nada naquela época, e principalmente para não desapontar a mãe, Bob Marley descola um trampo de soldador. Ele vai trabalhar de soldador e tal, pá. Porém, nas horas vagas com Bunny, seu brother, Bob Marley continua aperfeiçoando a voz e etc e tal. Lá na favela onde eles moravam, tinha um brother chamado Joey Higgs. Joey Higgs era um cara que incentivava a arte, dando aulas de canto pra rapaziada lá sem custo nenhum. Bob Marley e Bunny frequentam essas aulas. Lá eles conhecem Peter Tosh. Conhecendo o Peter Tosh lá e o Bunny, eles formam então a banda Wailing Wailers. Nessa época de formação da banda, eles conhecem então Alvin Peterson. Alvin Peterson era um percussionista e se torna uma espécie de mentor pra eles. Alvin Peterson então conhece o som dos caras, acha interessante, pega esse som e leva até um brother produtor chamado Cox One. Cox escuta o som, acha mal barato e grava os meninos no final do ano de 1963. A música que eles gravaram era a música Simmer Down. Essa música já no começo de 1964 estava nas paradas de sucesso, ficou 2 meses como primeira música da parada. Nos anos seguintes eles continuam gravando, Bob faz muito som, compõe muita coisa bacana, porém o som deles ainda não é exportado, né? Então eles não tinham muita grana, a economia do país ruim fez com que muitos da banda começassem a sair, procurar outras coisas para fazer. A mãe de Bob Marley muda para os Estados Unidos. Ela deseja então que o filho venha com ela também para que tenha uma vida melhor e etc e tal, né? Bob já não queria muito, porque ele tinha um lance da música muito forte, muito latente, o lance da raiz no país dele. Porém, Bob vai com a única intenção de juntar uma grana para investir na sua música. Bob vai para os Estados Unidos, fica uns 8 meses lá, junta uma grana e volta para Jamaica. Antes dele ir, porém, ele conhece Rita Anderson, que se torna sua esposa. Eles casam no dia 10 de fevereiro de 1966. Nesse período que Bob Marley fica fora da Jamaica, a religião Rastafari, através do líder da Etiópia, Selassie, ela é bastante difundida na Jamaica e ela ganha muita força ali nos guetos de Kingston. Bob Marley volta dos Estados Unidos e se envolve absurdamente com a religião.
Em 1967, quando se escutava as canções do Bob, você vê que Bob estava bastante afundado na parada, ele estava bastante envolvido na parada do Rastafari. Nessa volta dos Estados Unidos, ele se une novamente ao Bunny e ao Peter Tosh, e agora eles fazem o The Wailers, abreviando de Wailin' Wailers, agora se torna The Wailers. Nessa mesma época que Bob está bastante envolvido com a religião Rastafari, consequentemente também todos os integrantes da banda, eles começam a ter conflito com a Coxsone Dodd. Ele não curte muito esse lance do Rastafari e tal, etc e tal. Então eles têm um atrito e eles se separam. Bob, então, envolvido com esse lance de gravadora, etc., eles decidem formar a Wailing Soul, que é a gravadora deles. Mas não dura muito, porque como eles eram imaturos com esse lance de administrar a parada, eles não conseguem dar sequência e ela falha. Final dos anos 60 para os anos 70, eles conhecem o produtor Lee Perry. Nessa junção com o Lee Perry, eles produzem um dos discos que é considerado um dos maiores e com mais qualidade. Lee Perry era considerado uma espécie de mago da época. Era um cara que tinha muito conhecimento e pesquisava muito sobre novas técnicas de gravação. A crítica considera que essa parceria que eles fizeram com o Lee Perry é uma espécie de norte pro reggae, direcionamento musical do reggae para o que é hoje, assim. Chris Blackwell, um branco de família rica na Jamaica, funda a gravadora Island Records. Island Records viria a ser uma das maiores exportadoras de música jamaicana para o mundo. Em 1971, Bob Marley tem seu primeiro contato com a Island Records. Numa época onde as coisas já estavam bem desenroladas, ele passa a andar no meio de grandes artistas ali, de grandes nomes. Blackwell sabia da reputação de Bob Marley, tanto no lance de ser a rapaziada Rude Boys, os caras meio folgado e tal, como os caras ideológicos que trouxeram coisas novas. Acima de tudo, você lendo, você via que os caras, apesar de contrariados, falavam, não, eles merecem respeito, são eles que fizeram muita coisa nova, são eles que trouxeram muita coisa nova pra nós aqui. Chris Blackwell, então, dá um voto de confiança e ele dá uma grana pra rapaziada gravar um disco. Muitos disseram, Chris, você tá louco, cara, esses moleques aí são do gueto, são tudo louco, vão catar sua grana e vão sumir e tal. Mesmo assim, ele aposta e investe a grana nos meninos. Eles voltam, então, pra Londres, vindo de Kingston, com um trampo gravado, calando a boca de todo mundo que não botou uma fé. Chegando lá, os caras escutam tal e acham a parada meio roots, né? Porque foi gravado nos guetos de Kingston, etc e tal. Mas esse não é o grande problema. O lance era a mesma época. Precisava fazer alguma coisa mais audível, porque tinha o lance de vender e tal, já tinha, né, naquela época. Os caras, então, da gravadora lá gravam umas ondas de guitarra um pouco mais melódicas, teclados, pra ficar um som um pouquinho mais macio, tirar um pouco daquele roots. Esse trabalho que eles gravam é intitulado Catch a Fire. Esse som, ele sai numa onda meio de rock de negro jamaicano. Essa foi meio que a gravadora e Blackwell empurrou, né? Mas isso não dura muito, porque ele tinha o som dele, a ideologia, e isso aí não teve como segurar e foi pra frente. Como presente, e alguns dizem como forma de gratidão, Blackwell entrega a chave de Island Records na mão de Bob. Bob agora tem as chaves da mansão, onde tudo rolava, as gravações, etc. Ali ele tem a possibilidade de compor e já gravar o dia inteiro. Muitas coisas maravilhosas surgiram ali por conta de estar naquele universo. A questão humanitária de Bob também ficou bastante exposta. Era comum ter festas ali, o tradicional futebol que ele jogava com a sua rapaziada no quintal da mansão da Island. Em 1973, vivendo todo esse clima com a sua galera, com a divulgação do seu trabalho, da sua ideologia, Bob grava o disco Burning. Esse disco tem a música Get Up Stand Up, que todo mundo conhece, que é uma espécie de incentivo a você ir atrás dos seus direitos, abre a sua cabeça, você pode fazer alguma coisa, vai pra cima, pá. Nessa mesma época, ícones como Paul McCartney, Mick Jagger, Eric Clapton começam a se identificar e escrever notas elogiando o cara, falando, cara, esse cara aí não é bobo não, a ideologia do cara é 1000 graus, o som do cara é muito bom também. Em 1974 ele grava o disco Night Dread, que tem a canção No Woman No Cry, que coloca nas paradas inglesas em primeiro lugar por muito tempo, muito tempo. Em 1976 ele grava o disco Rastaman Vibration, disco esse que coloca ele realmente no status de grande artista nos Estados Unidos, né? Os caras lá realmente se rendem e falam, mano, esse cara aí é muita treta, o cara é bom. Bob Marley sempre foi o cara da paz. Em 1976 também, a Jamaica vive uma das suas maiores crises. Bob então decide fazer um show de graça pela paz. Alguns caras então que era da oposição acharam que Bob estava defendendo o governo. 2 dias antes do show, Bob tá ensaiando com a sua rapaziada lá, esses caras invadem o ensaio e começam a dar tiro pra todo lado lá, mano. Mesmo com essa onda que rolou dos caras darem tiro, quererem matar o Bob, por achar que ele tava apoiando os caras, ele decide fazer o show. O pessoal vira, Bob, você tá louco, mano, você vai fazer o show, os caras querem te matar, pô, como que você vai fazer esse show e tal? É aí então que surge uma das maiores frases do Bob em relação ao lance da paz. Eu vou até ler aqui porque eu não decorei. Então, as pessoas que estão a tentar destruir o mundo não tiram folga. Como posso eu tirar se estou a fazer o bem? Mesmo tendo feito o show, etc., Bob fica com um pouco de receio, fica com medo, e ele muda pra Londres. Lá em Londres, nessa época, ele grava um disco chamado Êxodos. Em 1978, Bob Marley volta pra Jamaica e ele faz um show no Estádio Nacional de Kingston.
que ficou conhecido como One Love Peace Concert. Ele faz com que o primeiro-ministro e o seu opositor subam ao palco, deem a mão e façam um juramento pela paz. A galera que tá no estádio então vai à loucura. O cara era embaçado mesmo, né? Ele pregava a parada e vivia a parada mesmo, e essa atitude demonstra isso, né? Em 1979, Bob lança o álbum Survival, que é considerado um dos mais politizados da época da banda. Em 1980, contudo já muito consolidado em sua carreira, Bob Marley lança o álbum Upper Sing, que tem as músicas Could You Be Love e a canção que fecha o disco, que é Redemption Song. Após o lançamento desse disco, eles embarcam, o The Wailers e Bob, para uma das maiores turnês na Europa. Após essa turnê na Europa, eles vão para os Estados Unidos e fazem 2 shows. No segundo show nos Estados Unidos, Bob passa mal. A partir daí a galera começa a pesquisar o que tá rolando com o rei do reggae, né? Embora passando mal, Bob Marley ainda faz um show. Seria o seu último show. Esse show acontece em Pittsburgh, no ano de 1980, mais precisamente dia 23 de setembro. Começa então a correria, a loucura para saber o que o Bob tem. Descobre-se então que ele tem um câncer. Esse câncer se desenvolve pelo dedão do pé de Bob. É aconselhado pelos médicos que ele corte, que ele ampute, para que isso não siga e não suba para as outras partes do corpo. Porém, por conta da religião Rastafari, eles não podem cortar nada. Inclusive, isso era o lance da barba, dos dreadlock. Esse lance de não ter podido cortar, amputar, faz com que a doença suba para o corpo do Bob, tomando vários órgãos, várias partes e deixando a parada muito séria. Bob ainda resiste 8 meses, faz um tratamento naturalista na Alemanha. O médico que fazia o tratamento com Bob lá disse para ele, cara, não tem mais o que fazer, a parada tá muito séria. Bob então decide voltar para Jamaica para passar seus últimos dias com familiares. Nessa ida para Jamaica, então, Bob Marley não resiste, tendo que fazer uma escala e uma parada em Miami. No dia 11 de maio de 1981, Bob Marley morre. Morre Bob Marley, mas fica a sua ideologia, fica toda a sua arte. A arte que ajudou e ajuda muita gente até hoje. A sua música que faz muita gente curtir e tirar muita onda até hoje. Então o que a gente pode dizer é, valeu Bob Marley. Esse foi o Papo do Bom com Bob Marley. Se você gostou, dá um joinha, curte aqui embaixo o vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí nas suas redes com seus amigos, tá bom? Fique com o som do final aí e a gente se vê no próximo. Tamo junto, um beijo! Say I remember when I used to see in a government here in Georgetown over something the hypocrisy mingle with the good people with me. Good friends we have, oh, good friends they have lost along the way. In the great future, you can forget your past. So dry your tears, I see. Said the woman, no